Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conde USC. E a gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje para compartilhar mais uma lição maravilhosa, essa lição que tem o título Parábolas. E a gente está aprendendo muito, né? Eu estou aqui com os meus amigos Matheus e Gabi. Tudo bem com vocês? Tudo certo? A gente está muito feliz de poder ter a companhia de vocês e a gente quer incentivar vocês a compartilhar esse nosso estudo com os seus amigos lá da sua igreja, com a sua classe jovem. Compartilha com eles e também mostra para eles a nossa série de vídeos que nós temos lá no nosso canal no YouTube, né? A nossa série que nós temos estudado já desde a lição passada, né? Tá muito boa. E agora essa também, vocês vão aprender muito com a gente, eu tenho certeza, e a gente também vai poder estar aprendendo com vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição de hoje, que tem como título Viver para a Eternidade. E a parábola, o texto, né, vem falando sobre a parábola do rico e do mendigo. Todos vocês já ouviram essa parábola, eu creio, que gera uma certa confusão na cabeça da gente, porque Jesus usa alguma linguagem que não é algo tão familiar para a gente, né? Jesus menciona vida após a morte, e é algo que a gente sabe que, contextualizando na Bíblia, não é algo real, né? Não é a verdade, não faz parte da verdade. Mas Jesus usou dessa figura de linguagem para ensinar coisas muito importantes, e a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, Jesus ele ensinou, através dessa parábola, sobre a vida de um mendigo e também a vida de um homem rico, né? Dois extremos, né? E vai contando a história que o mendigo estava na porta da casa do rico, querendo comer das migalhas que caíam da mesa dele, mas depois que eles morrem, parece que a situação se inverte, né? E um deles, aquele que era o mendigo, agora está no céu, lá no seio de Abraão, e o homem rico, que era abastado, que tinha muita fama, muito dinheiro, agora está no inferno. Então, a lição ela vem trazendo um ponto interessante a respeito das aparências, porque antigamente as pessoas pensavam que o fato de você ser rico, de você ter uma boa condição social, indicava a bênção de Deus sobre a sua vida. Queria dizer que Deus estava te abençoando muito, que Deus era favorável a você. E o fato de você ser pobre, mendigo, doente, representava que você não tinha o favor de Deus. E, na verdade, algumas coisas não mudaram muito hoje em dia, né? Porque nós acabamos, através da nossa cultura, né, julgando muitas pessoas através da sua colocação, da sua aparência, do que ela mostra exteriormente, da sua condição social, do que ela pode oferecer para a sociedade, né? Então a gente acaba, uma pessoa que é um mendigo, uma pessoa rejeitada pela sociedade, a gente acaba julgando, né? E a gente acaba colocando ela como em segundo plano. Mas eu queria lançar, então, a primeira pergunta para vocês, que vocês me ajudassem. Por que nós julgamos uns aos outros tão facilmente com base nas aparências? E como nós podemos ver as pessoas como Deus as vê? Porque nós sabemos que Deus não vê as pessoas como nós vemos, né? Então, o que vocês podem dizer sobre isso para a gente? Acho que a sua própria pergunta já responde ela. A segunda parte aqui, quando fala bem assim, como podemos ver as pessoas como Deus as vê, já responde a primeira parte da pergunta. Por que a gente julga os outros tão facilmente com base nas aparências? Eu acho que a única explicação para a gente julgar as pessoas tão facilmente com base nas aparências é a gente estar desconectado de Deus. Porque se a gente tivesse conectado com Cristo, conectado a Deus, a gente, como Cristo, não vê aquilo que a pessoa é hoje, mas vê aquilo que a pessoa pode ser quando ela no futuro se entregar a Deus e render a vida completamente a Cristo. O espírito de profecia fala que essa era a visão de Cristo. Então, quando
ele via a pessoa lá na miséria, ele não olhava para ela, nossa, que miserável. Ele via aquilo que a pessoa poderia ser, aquilo que a pessoa poderia fazer para o reino de Deus. Uma vez liberta do pecado, liberta da culpa, liberta da escravidão do mal. E a gente fala que a gente é cristão, né? Seguidor de Cristo. Mas se a gente é seguidor de Cristo, por que a gente julga de forma diferente da que ele julga? Isso deveria ser um alerta pra gente, né? E aí vem a segunda parte da pergunta: como podemos ver as pessoas como Deus as vê? A gente tem que estar conectado a Deus. Conectado de verdade, não assim a gente falar que a gente ama a Deus, a gente falar que a gente ama o próximo. Não, isso vai ficar demonstrado que não é verdade, se não for verdade. Se for verdade, a gente não precisa nem falar, porque vai ficar demonstrado. E mesmo que a gente fale, se não for verdade, também vai ficar demonstrado. Então, assim, para resolver o primeiro problema, aliás, o primeiro problema é a nossa falta de conexão com Deus. E aí a gente consegue, a resposta da primeira pergunta, né? Por que a gente julga tão facilmente? É porque a gente está desconectado de Deus. E aí, para resolver esse problema, a gente tem que se conectar a Ele. Não tem outra forma de você ver como Deus vê se você não tiver a mente de Cristo, como diz a Bíblia, né? Como é que você vai fazer? Não tem jeito. É muito interessante essa parábola que Lucas nos traz no capítulo 16, porque muitas vezes a gente não entende o propósito das parábolas, né? E como a gente está estudando na lição desse trimestre, sempre que Jesus conta parábolas, ele usa ali questões comuns, ambientes conhecidos, às vezes até crenças populares, para poder fazer as pessoas entenderem melhor as verdades eternas. Então, primeiro ponto, essa parábola não está falando sobre o que acontece após a morte, mas é um exemplo, uma lição que Jesus nos quer deixar por meio do exemplo do rico e Lázaro. Então, é interessante a gente analisar o capítulo 14, melhor dizendo, o versículo 14 do capítulo 16, que Jesus diz assim: e também os fariseus que eram ambiciosos ouviam todas essas coisas. Então, Jesus estava falando para quem? Para esses fariseus que eram ambiciosos. Tem versões que vão dizer avarentos. O que significa isso, ambiciosos? É que realmente só buscavam para si, cobiçosos, egoístas. Então, Jesus quis trazer essa parábola para mostrar que nem sempre a nossa ali aparência de religiosidade é de fato que vai nos levar para o céu. Porque o verdadeiro evangelho, ele não é teórico, ele é prático. E em Romanos 13:10, Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. Então, muitos fariseus, eles buscavam ser vistos ali orando nas sinagogas, eles usavam vestes que chamavam atenção, eles tinham muito dinheiro, eles tinham preconceito para com os pobres e necessitados e doentes, mas eles pensavam que tinham o favor de Deus e que eles eram melhores à vista de Deus. Ou seja, eles julgavam outras pessoas como sendo inferiores a eles, né? E aí Jesus vem então para confrontá-los. E Jesus dá exemplo então de um homem, um certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo. Essa era a característica dos próprios fariseus. Então Jesus ele está colocando na parábola para que eles pudessem refletir que a característica daquele homem da parábola é semelhante a eles. E esse homem, ele pensava que ele tinha o favor de Deus, porque ele era rico, bem-sucedido. Mas aí, de repente, ambos morrem, né? E aí um vai para o céu, outro... Enfim. É interessante a gente pensar que a essência dessa parábola é mostrar, será que realmente você vai preferir as riquezas desse mundo que as riquezas do céu? Será que realmente vale a pena você viver aqui para desprezar o outro? Porque pode ser que aqui mesmo nessa vida aconteça isso aqui, de você ter que precisar do outro. E nem é por isso que a gente deve fazer o bem, mas porque o próprio
amor de Deus nos alcança, isso tem que ser na nossa vida. Mas essa parábola ela nos leva a refletir. Será que nós temos ignorado as pessoas necessitadas? Como que nós temos tratado aqueles que são de outras igrejas, de outras culturas, que não têm os mesmos princípios que nós, né? Então, essa é a essência da parábola. E no final, Jesus até disse, por meio, né, dessa parábola, o próprio Abraão dizendo, né? Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, também não serão convencidos se alguém ressuscitar dos mortos. E aqui realmente foi um pouco antes da ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. E mesmo Lázaro ressuscitando, né, voltando à vida, Deus operando esse milagre, eles não creram. Por quê? Por falta de evidência? Não, mas pela dureza dos corações. E é isso que acontece com o ser humano quando ele deixa o egoísmo reinar. O egoísmo, o orgulho endurece os nossos corações e nós nos tornamos avarentos, ambiciosos, né? Mas o que Deus quer fazer na nossa vida é mudar o modo como a gente olha para Deus e o modo como a gente olha para nós e também o modo como a gente olha para o nosso próximo. Porque quando a gente recebe essa graça, a gente vê Deus de forma diferente. A gente também vê o nosso próprio coração como sendo miseravelmente pecador. A gente vê a necessidade da presença de Deus e assim a gente consegue olhar para o nosso irmão, aquela pessoa que está ao nosso redor, como o nosso próximo. Né? Até algumas lições para trás falou sobre a parábola do bom samaritano. Então, é realmente pedir a Deus para mudar como nós temos enxergado a Ele, a nós e o nosso próximo, para que a gente não seja como os fariseus, apenas professando piedade, mas negando o poder ali do evangelho com as suas próprias vidas de mesquinhez, né? Poderíamos dizer assim. Queria falar, Matheus. Obrigada, então, pelas respostas de vocês. Acho que foi muito, muito importante nessas explicações, especialmente isso que a Gabi falou, de contextualizar, né? Porque às vezes a gente se coloca assim num ponto em que a gente não cabe aqui dentro dessa parábola. É só uma pessoa rica e um mendigo, mas na verdade a gente pode estar agindo como esse homem rico, né? A gente pode estar ali segurando as nossas crenças como se elas fossem vestes de justiça, né? Na verdade, é a veste de Cristo que nos justifica e não e nada que a gente possa fazer ou que a gente possa ter para mudar isso, né? Então eu queria também enfatizar um texto que tá mencionando aqui na parte de terça-feira na lição, ó. Fala que a parábola enfatiza que as decisões que nós tomamos nessa vida não podem ser revertidas após a morte. Não há segunda chance. Esta vida é o único tempo que recebemos de Deus a fim de nos prepararmos para a eternidade. Então, achei muito, muito forte esse trecho, porque nos lembra, né? Nos tira da inércia ou nos tira daquele mundinho fechado de que a nossa vida está restrita a essa terra ou a esse mundo. Na verdade, tem coisas muito maiores em jogo e tudo que a gente faz, as nossas ações, né? Todas elas vão ter algum reflexo lá na eternidade. Pode ser bom ou pode ser ruim. Né? Então, eu queria trazer essa segunda pergunta para vocês, porque o mundo corre em busca de coisas terrenas, né? De riquezas, de fama. Eu coloquei aqui em um mundo que ama o dinheiro e as riquezas, mas a gente pode acrescentar aí a fama, o reconhecimento humano, né? Tudo isso, como nós podemos acumular tesouros eternos? E é possível se contentar com isso? Será que é possível a gente viver sem reconhecimento humano aqui nessa terra, ou sem riquezas, apenas tendo a certeza de que a gente está acumulando tesouros no céu? E aí? Eu acho interessante a gente olhar a galeria da fé, né? Lá em Hebreus 11. Ali vai descrevendo assim os feitos daqueles homens, e aí no final fala assim, homens dos quais o mundo não era digno. Isso é interessante porque o evangelho enobrece as pessoas.
O evangelho, ele dá segurança para as pessoas. Não aqui nesse mundo, mas a nível de eternidade, sim. Porque quem tem dinheiro aqui nesse mundo vive preocupado. Ah, e se me roubar? E se eu morrer? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? São questões que realmente levam, assim, despertam, causam uma certa preocupação, uma certa ansiedade. Mas se a gente escolhe a melhor parte, se a gente escolhe o reino de Deus, se a gente escolhe viver por ele, a gente tem a certeza de que as nossas riquezas, o nosso tesouro, ele está bem guardado. A gente pode não ter dinheiro aqui, pode não ter riquezas aqui. Mas isso, ao mesmo tempo, o evangelho não é um voto de pobreza. Isso vai depender do propósito de Deus para você. Se Deus vir que você, sendo rico, você pode abençoar outras pessoas com a sua riqueza, você não vai deixar o orgulho subir a sua cabeça, diríamos assim, Deus pode conceder riquezas. Assim como Abraão era um homem muito rico. Mas acho que o ponto é que o nosso foco não deve ser esse. O nosso foco deve ser o céu. E aí, se Deus quiser nos dar riquezas aqui nessa terra, Ele pode dar. E se o nosso foco estiver no céu, a gente vai saber administrar essas riquezas para a honra e glória do nome dele. Agora, se o nosso foco não estiver nisso, não vai ter riqueza no mundo que baixa. Só você vê os milionários, bilionários, eles estão sempre trabalhando para ter mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque isso não basta, isso não enche. Não é suficiente. A gente precisa de algo a mais, sabe? Uma certeza, algo que seja realmente, que tenha valor real. E no fundo, a gente sabe que o dinheiro aqui não tem. Hoje você tem, amanhã você não tem mais e a vida continua. Quer dizer, se você não tiver colocado a sua esperança lá, né? Mas se você coloca a sua esperança no dinheiro, quando você não tem mais, e se a gente for pesquisar na história, há casos de pessoas que fizeram isso, sofreu, sei lá, aconteceu uma fatalidade, a pessoa perdeu o dinheiro, a pessoa enlouqueceu e pôs fim à própria vida. Tem gente que se suicida. Por quê? Porque fez do dinheiro, fez das riquezas o centro, sabe? Então, isso não satisfaz ninguém. E agora, respondendo a pergunta propriamente dita, como podemos acumular tesouros eternos? Tendo isso em mente. Uma pessoa que trabalha para enriquecer, ela trabalha para enriquecer, ela faz de tudo no Mato Grosso, a gente costuma falar bem assim, dá murro em ponta de faca, dá das tripas ao coração para poder ganhar dinheiro. Esse é o foco dela. E ela faz isso muito bem. E se o nosso foco é o céu, a gente vai se concentrar no céu, a gente vai pensar no céu. A gente vai agir, isso vai mudar a nossa vida, sabe? Não vai ser simplesmente uma teoria. Então, para a gente acumular tesouros eternos, a gente primeiro tem que entender a importância do céu, entender o quão real isso é, entender o quão vãos são os tesouros dessa terra, porque a menos que a gente faça isso, por que eu vou querer acumular tesouro no céu se eu não estou nem vendo? Eu não vou querer. Então, primeiro tem que me conscientizar de que isso é real. E isso a gente faz mediante a comunhão com Cristo. E uma vez que eu saiba, não, o céu realmente é real. Deus existe. Uma vez que eu tenha fé realmente nas promessas de Deus, aí vai ser automático eu querer acumular tesouros no céu. Não assim de forma literal, mas vai ser automático. Como eu vou amando a Cristo, vai ser automático a gente querer trabalhar por Ele. E trabalhando por Ele, você acumula tesouros no céu. E é perfeitamente possível se contentar com isso. A gente vê ao longo da história diversas pessoas que, em termos de bens deste mundo, eram pobres. Mas em termos de bens no céu, no tesouro celeste, eram ricas. E essas pessoas testificam para nós. É muito melhor. É muito melhor. É excelente. É importante a gente pensar, né? Quando nós queremos ir para algum país, né? Para que a gente leve o nosso dinheiro para lá, nós precisamos trocar a nossa moeda na moeda daquele lugar. E assim é com as coisas celestiais. Como que eu posso levar o meu dinheiro
para o céu, os meus recursos para o céu, trocando na moeda do céu. E como que eu posso fazer isso? Entendendo que no céu o que tem valor são pessoas. Então, o modo de levarmos nossos recursos para o céu e depositarmos os nossos tesouros no celeiro do céu é investindo em pessoas, investindo em salvação de almas. Porque, como a gente falou há algum tempo sobre a questão dos talentos, eu preciso usar dos meus talentos e o dinheiro, a minha influência, o meu tempo são talentos de Deus para salvar pessoas. Então não há nada de errado em você ter um sonho de fazer uma certa faculdade, em ter uma certa profissão, em adquirir alguma coisa, mas a questão é qual é a sua motivação? Por que você quer isso? Só para ter um diploma? Só para ter reconhecimento dos seres humanos? Só para ter ali os seus sonhos, seus próprios sonhos realizados, sem pensar em servir a Deus e de fato viver pelo que é eterno? Então, assim, é importante a gente realmente pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração e nos mostrar as nossas verdadeiras motivações, porque às vezes a gente até pensa que está fazendo bem ou que está tudo bem, negligenciando ali a pessoa que está precisando, como o próprio homem rico, né? Mas na verdade não tá. Uma mínima coisa, que na verdade não é tão mínima, que é o buscar as coisas do mundo, né, em primeiro lugar, pode se tornar um empecilho para nossa salvação. Então, quando a gente tem o reino de Deus diante de nós e a gente realmente confia nas promessas de Deus e no evangelho, não tem como a gente viver uma vida banal. Não tem como a gente viver para acumular para essa terra, porque a gente sabe que aqui a traça corrói, o ladrão rouba, a gente perde. E até porque um dia, se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. E aí? Qual o legado que você vai deixar? Não é sobre a herança de várias casas e propriedades que você vai deixar para os seus filhos e netos. É sobre qual legado você vai deixar. Porque o que você deixa de material, isso vai passar. Isso não é eterno. Mas o seu testemunho, o fato ali de como você viveu a sua vida, isso vai influenciar milhares de gerações. E claro, eu não creio que haverá mais milhares de gerações antes de Jesus voltar. Mas é importante a gente olhar para o céu e entender que quando você investe na salvação de pessoas, você está acumulando tesouros no céu. E nós precisamos nos contentar com isso. É a pergunta: é possível se contentar? É necessário. Porque se o céu para você não é suficiente, então nada mais vai ser. Porque só lá você vai ter abundância de recursos, abundância de riqueza, abundância de paz, abundância da presença de Cristo. E essas coisas é de real valor. E não de um valor temporal, mas de um valor eterno. A Gabi falando aí, eu lembrei de uma pregação do sermão que eu vi do pastor Pavel Goy, em que ele fala que a gente nunca deveria entrar na presença de Deus para pedir uma bênção simplesmente para nós mesmos. A gente deveria entrar na presença de Deus para pedir bênçãos. A gente pode até pedir bênção para a gente, mas se a gente tiver com a intenção de usar essa bênção para abençoar outras pessoas. Porque se a gente for olhar para Cristo, Cristo não pedia bênçãos para si mesmo. Ele pedia pelas pessoas ao redor dele. Ele trabalhou pelas pessoas ao redor dele. Mas Cristo nunca fez um milagre em benefício próprio, para aliviar a dor dele, para diminuir o sofrimento. Cristo não fez isso. Mas se nós somos cristãos, seguidores de Cristo, a gente deveria agir como ele. A gente deveria pensar mais no próximo do que na gente. Achei muito, muito interessante esse sermão. Muito, muito bom. E muito interessante também a fala da Gabi. Também gostei da questão da moeda, eu vou guardar na minha mente. A moeda do céu seriam as pessoas, né? Muito bom. E eu queria que a gente passar para vocês uma dica agora, dica de UIC dessa semana para você acompanhar no seu estudo da lição. Roda a vinheta.
E como na semana passada e nas outras, a gente está aí recomendando para vocês esse livro maravilhoso, que é um livro assim que vai esclarecer muito, muito os assuntos que a gente está estudando aqui na lição. Vai profundamente em cada assunto, né? E especialmente esse dessa semana aqui, na lição de sexta-feira, geralmente sempre tem um trecho desse livro, né? E essa semana aqui tem um trecho muito legal sobre retirado desse livro, Parábolas de Jesus, né? Então, vem falando aqui muitas coisas interessantes. Recomendo vocês fazerem essa leitura. E para a gente já se encaminhando para o final, eu gostaria de lançar a terceira e última pergunta que tem a ver com o final dessa parábola. No final dessa parábola, fala que o rico que estava lá no inferno, né, ele pede para Abraão: Abraão, envia Lázaro para lá para os meus irmãos, para os meus amigos, para avisar eles, para que eles não venham para o inferno também. E aí, até inclusive Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a voz de Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, vem falando aqui que esse rico agora estava pedindo um milagre para que os parentes dele pudessem acreditar no que Deus estava fazendo, nas advertências e na mensagem dos profetas, né? E aí vem a pergunta, né? Qual que é o perigo de nós dependermos de um milagre para crer que Deus está agindo em nossas vidas, ou crer na palavra de Deus, crer nas instruções de Deus? Qual que é o perigo disso? O que vocês acham? O perigo é que a gente pode ser facilmente enganado. A Bíblia fala que Satanás também tem o poder de fazer sinais e prodígios. Então, se você depende de um milagre, para quê? Para crer, que te garante que Satanás não pode fazer esse milagre? Na verdade, a Bíblia já fala que ele pode fazer milagres. Então, se a sua fé estiver fundamentada em milagres, em assim, coisas sobrenaturais, a gente tem um fundamento sólido sobre o qual a gente deve firmar a nossa fé, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E ele já fez tanta coisa, certamente ele já deu demonstrações de que ele é confiável. Deus é bom demais, ele não pede pra gente confiar nele cegamente, sabe? Confia em mim, por quê? Porque eu tô fazendo isso. Ele dá evidências. Ele dá evidência de que ele é confiável, de que ele é digno de confiança, de que ele tem poder para cuidar de você, de que ele quer cuidar de você, quer conduzir sua vida, que ele quer o melhor para você, sabe? Mas se, além de todas essas evidências, você ainda quer um milagre, quer algo sobrenatural, primeiro, você pode nunca ter esse milagre, porque ele já deu as evidências necessárias para você crer, você já está com incredulidade, ou você pode até receber esse milagre, mas operado não por Deus, pelo inimigo. Então, assim, não é seguro a gente depender de um milagre para crer que Deus está agindo em nossas vidas. A melhor coisa é a gente se contentar com as evidências que a palavra de Deus já nos apresenta, de que Ele está agindo em nossas vidas, de que Ele está conduzindo a nossa vida. E confiar que Ele está trabalhando. E não ficar dependendo de um milagre, de uma ação sobrenatural. Porque se você depende do milagre para começar a crer, você vai querer depender de outro milagre para seguir crendo. E milagre, 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 milagre. Isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Não é simplesmente você concordar com o que você já está vendo. Isso não é fé. Perde o ponto, perde a essência em algum momento. Além do perigo que eu já falei aqui e repito. Satanás pode operar sinais e prodígios. Então ele pode muito bem enganar você se você ficar dependendo de milagres para crer que Deus está trabalhando na sua vida. É aquilo, né? Diante do sol, né, do calor do sol, a gente vê que a cera age de uma forma e o barro age de outra.
Ou às vezes ali no calor do cozimento, né? O ovo age de uma forma, a batata de outra. Enfim, exemplos de como as evidências que Deus já nos deu ou endurecem o nosso coração ou amolecem. Então, quando a gente olha ali para a libertação do povo de Israel, quanto mais Deus se manifestava, mais Faraó ficava com o coração endurecido. E ali fala em algumas versões que Deus endureceu o coração de Faraó, mas na verdade, Deus permitiu que o coração dele se endurecesse. Porque ele chegou ao nível de que as coisas já não estavam mais fazendo efeito, o Espírito Santo já não tinha mais como atuar na vida daquele homem. Mas em contrapartida, a gente vê exemplo de muitas outras pessoas que, diante ali do milagre de Deus e das evidências de Deus, realmente aceitaram, né, e se arrependeram, como aconteceu, por exemplo, em Nínive. O próprio rei daquele tempo ali, ele declarou que haveria de ter um jejum, todos deveriam ali se arrepender, enfim, ele aceitou as evidências da mensagem de Jonas e as pessoas também ali. Então, assim, é claro, é muito claro na Bíblia que Deus sempre nos deixa evidências. E por que Deus tinha que manifestar dessa forma em alguns contextos que a gente vê na Bíblia? Talvez pragas ou fogo descendo do céu, ou não sei mais o que. Porque eles não tinham tantas evidências como nós temos hoje. O fato da gente ter esse livro aqui, ó, já é a maior evidência. Porque aqui você tem tudo que você precisa, aqui tem todas as evidências de que Deus é Deus. E se isso aqui não está suficiente, então tem mais tudo isso aqui. Espírito de profecia, né? Que Deus nos deixa também como evidências do seu caráter e do plano da redenção. Então, quando a gente fala assim, eu preciso de um milagre sobrenatural, Senhor, que aconteça isso agora aqui na minha frente, senão eu não vou crer. A gente está dando espaço para o inimigo atuar. E até, inclusive, um dos sinais do tempo do fim, como está em Mateus e também em Apocalipse, essa questão do inimigo realizar milagres, fazer até descer fogo do céu. E aí, se a pessoa for depender do que vê e não do que lê, do que estuda, vai ser enganado. Então, não fique esperando a manifestação sobrenatural de Deus. Deus pode se manifestar assim na sua vida? Pode, mas não dependa disso para crer. Creia, e pode ser que essas manifestações possam ser vistas na sua vida. Mas não é primeiro você ver para depois crer, né? Deixemos de lado essa atitude de Tomé. Vamos crer, vamos confiar, porque aqui na palavra de Deus tem tudo que eu e você precisamos. E na própria parábola aqui de Lucas, né, no capítulo 16, Abraão disse, olha, não adianta, eu posso enviar quem for, ele já tem Moisés e os profetas, ou seja, eles têm o Antigo Testamento. E hoje eu e você temos mais, nós temos o Novo Testamento. E mais, nós temos o Espírito de Profecia por meio de Ellen White. Então, assim, ainda não é suficiente? Você vai esperar o quê? O pastor dizer? Você vai esperar os seus pais começarem a viver isso para você viver? Ou você vai depender de uma providência, de uma manifestação sobrenatural? Não. Não dependa disso, porque essas coisas são estáveis. Dependa do que realmente é fidedigno, que realmente é concreto. Coloque a sua fé na palavra de Deus. E veja os milagres de Deus na sua vida pelo simples fato de você ainda estar respirando e tendo agora a oportunidade de ouvir essa mensagem e de confiar. Isso é um milagre. Nossa vida é um milagre. Então, se atente aos milagres de Deus diários e saiba que quando você aprende a reconhecer a Deus no ordinário da vida, só aí você está preparado para viver o extraordinário que Deus tem para você. Amém. Eu me lembrei de uma frase enquanto vocês falavam do livro, acho que é O Grande Conflito, que Ellen White diz assim, a incredulidade encontrará sempre desculpa para a dúvida e raciocinará negativamente sobre a mais positiva prova. Então não adianta Jesus pode fazer ressuscitar um morto. Inclusive, se vocês prestaram atenção,
Jesus coloca o nome desse mendigo de Lázaro, né? E um dos pontos altos, né, da vida de Jesus ali foi quando ele ressuscitou um homem chamado Lázaro. Eu imagino que os fariseus, quando viram isso, com certeza se lembraram da parábola de Jesus, né? Se lembraram do que Jesus tinha falado. E isso, mesmo assim, não convenceu eles, né? O próprio Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas isso não convenceu o coração deles. Então, como disse o próprio Jesus, né? Nem só de pão viverá o homem. Eu não vou fazer um milagre, porque o homem pode viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, que nós possamos realmente nos apegar à palavra de Deus e não a coisas visíveis, né? A coisas que podem alimentar as nossas emoções, mas elas podem endurecer o nosso coração, né? Então, que nós possamos pedir ao Senhor isso. Vamos fazer uma oração para finalizar esse estudo? Vamos orar então. Querido Pai, maravilhoso Senhor, queremos agradecer por esse ensinamento, especialmente dessa parábola, Senhor, que nos ensina a colocar os nossos olhos nas coisas eternas, a juntar os nossos tesouros nas cortes celestiais, onde os ladrões não roubam, Senhor, onde o tempo não destrói. Queremos pedir que o Senhor possa nos ajudar a manter mais a nossa comunhão contigo, a passarmos mais tempo na tua palavra, para que nós também possamos ser alimentados, fortalecidos e que não venhamos a depender das coisas visíveis, de milagres ou de coisas sobrenaturais, mas possamos aprender a enxergar a tua atuação na nossa vida, nas pequenas coisas. Te pedimos essas bênçãos, abençoe todos que nos escutam, que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.